Pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra em Mateus capítulo 20, versículo 28. Mateus capítulo 20, versículo 28 é a palavra que nós iremos compartilhar na célula essa semana. Um texto muito conhecido, mas uma palavra profunda e reveladora de Deus para nós. Diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. De novo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Espírito Santo, eis-nos aqui. Fale conosco, mova-nos, ó Pai, mais uma vez até o centro da Tua vontade, Jesus. Nós não queremos de maneira alguma sair daqui sem ser tocados pela Tua palavra. A palavra rema, a palavra verdadeira, a palavra revelada do Senhor para nós. Aquela que entra em nossos corações e nos transforma. Espírito Santo, que nada e nem ninguém possa impedir que provamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade no seu lugar. Quero compartilhar algo de Deus com você, e quando você achar que eu estou começando, já estou terminando, a gente está indo para casa. Mas esse texto que nós lemos é um texto muito importante, muito verdadeiro. É um texto que revela de fato por que Jesus veio para este mundo. O texto diz que o Filho de Deus não veio para ser servido, mas ele veio para servir com um propósito, para que muitos pudessem ser resgatados. Tem alguém que foi resgatado por Jesus? Você lembra do dia que Jesus encontrou com você e você encontrou com Jesus? Você lembra do dia que você levantou a tua mão, saiu do teu lugar e disse: eu entrego a minha vida para Jesus? Você lembra do dia que as mãos de Deus foi até você onde estava e te resgatou e trouxe para a luz, te tirando das trevas? Isso mostra que Jesus não veio para cá. Eu preciso te falar isso, talvez você vai ficar até assustado, mas Jesus não veio para essa terra para fazer milagre. Jesus não caminhou pela terra para curar. Jesus não veio para curar paralíticos, Jesus não veio para curar enfermos, para fazer morto ressuscitar, não, Jesus não veio para isso. A vinda de Jesus, como segundo Adão, e aí é uma revelação muito forte. Você quer ver uma coisa? Só para você ir embora pensando um pouquinho. Quando Jesus coloca Adão na terra, qual foi o lugar que Adão e Eva moravam? Qual é o nome do jardim? Do Éden. Quando Jesus vem, ele vai para um outro jardim, e ali naquele jardim começa o princípio da via dolorosa, que é o Getsemane. Entenda, era Deus dizendo, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, no mesmo cenário, que um fracassou, eu estou colocando um que vai trazer vida e vida abundância para toda a humanidade. Daí então que Jesus é chamado de segundo Adão. Mas ele não veio para curar. Ele não veio para fazer cegos enxergarem. Não, ele veio para cumprir um propósito. Quando o anjo desce até Maria, você lembra da história, o anjo fala o que Jesus seria, o que representava a vida de Jesus. João 3,16 fala por que Jesus veio. Mas no decorrer da caminhada dele, sendo 100% Deus, 100% homem, não tinha como Deus passar por um lugar e não fazer coisas sobrenaturais naquele lugar. Não tinha como Deus passar por alguns ambientes, Jesus passar como Deus passando, e ver uma pessoa sofrendo e não resolver o problema daquela pessoa. Isso é natural, seria natural para ele, Wellington, porque ele carregava essa divindade, ele carregava esse poder. Então ele via o enfermo, ele curava, mas a principal vinda de Jesus foi para resgatar pessoas, foi para resgatar homens, para resgatar mulheres, aqueles que ninguém dava nada por eles. Jesus vem, senta com eles, conversa
conversa com eles, come com eles e diz: opa, levanta, vai e não peques mais. Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse foi o principal motivo de Jesus vir para cá. Até que um dia ele nos resgatou. Lembra como você era? Aquela belezinha que você era, aquele chuchuzinho que você era. Aí Deus disse: eu quero esse aí mesmo. Eu quero ela do jeito que ela está. Todos passamos por uma coisa. Todos nós enfrentamos algo violento. Durante a nossa caminhada nós passamos por dificuldades. Nós passamos por lutas e por vitórias. Mas você já se perguntou o que é a igreja? O que é uma igreja? O que você está aqui agora? Talvez você frequenta um espaço e ainda você não entendeu o que é uma igreja. Pastor, a igreja é o prédio. Pastor, a igreja são os pastores que ali estão, eles são a igreja. Pastor, é a música que é cantada, são as tradições, é aquilo que se faz desde lá de trás e faz até hoje, isso é igreja. Não, pastor, ser igreja são os ministérios. Não é nada disso. Tudo isso faz parte da igreja, mas não é a igreja. Tudo isso faz parte da organização de uma igreja, mas não é a igreja. Aqui nós estamos no prédio. Se um dia isso aqui for demolido, a igreja não acabou, o prédio caiu, o prédio foi demolido, mas a igreja continua de pé. Porque a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Em breve a igreja vai ser toda a tua casa. A igreja vai ser todos os teus filhos, o seu marido. A igreja são as pessoas que compõem. A igreja somos nós, irmão. E nós temos um propósito, nós temos uma missão. Nós temos um objetivo aqui. E não é nada complexo, é algo muito simples. Ser igreja é simples. Ser igreja não é uma coisa, desculpa a expressão, um bicho de 7 cabeças. Não. Ser igreja, o propósito da igreja é um plano simples. Mas para isso nós precisamos tirar algumas coisas da cabeça que foi colocada há muito tempo atrás. Tirar algo da nossa mente que foi plantada há muito tempo atrás. É como se fosse uma herança negativa do passado. Uma herança que nós trazemos até o presente dia, dizendo que ministério é exclusivo de pastores e obreiros profissionais. Ei, você lembra o nosso encargo aqui? Vamos lá, vamos falar bem forte? 1, 2, 3, vai! Edificar? Isso! Onde cada discípulo e cada casa, conquistando assim a nossa geração, uma vez no ano. Entenda. Mas vem uma herança negativa que está agarrada, dizendo: não, para fazer algo tem que ser pastor, tem que ser obreiro. Não é nada disso. Quando Jesus veio não teve curso teológico, ele foi um grande ganhador de almas. Quando os 12, os 70 são levantados, 12 principais e 3 que andavam com Jesus, o mais íntimo, e um que foi específico, que teve uma importância muito grande. Eles não fizeram curso teológico, mas eles apenas disseram: eis-me aqui, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para resgatar, eu estou aqui para estender a mão. Isso acontece quando eu entendo que eu sou a igreja. E aí eu não tenho medo de manchar o nome da igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja da cidade. Por quê? Porque não adianta eu ter medo de manchar a igreja, a denominação, se eu não tenho medo de manchar a minha imagem. A imagem da igreja que precisa ser mantida não é de um prédio, mas é o meu caráter e o seu caráter. Porque nós somos a igreja. Nós somos parte, fazemos parte do reino. Olha para quem está do teu lado e diz assim: você é a igreja. Fala: você é a igreja. Mas onde você quer chegar com essa palavra? Calma, aguenta aí que você vai saber, já estou acabando. Mas eu preciso te falar uma coisa muito grande. Eu estou muito preocupado com a sua família.
Eu estou muito preocupado com a sua casa. Eu estou preocupado até com seus amigos, aqueles que eu nem conheço. Eu me preocupo com eles. Porque a gente está correndo um grande risco. Estamos correndo o risco de perder uma das maiores colheitas de almas da história. Pelo simples fato, por falta de trabalhadores no reino. Nós podemos perder uma grande colheita de almas. E sabe o que é preocupante? Que essas almas podem ser alguém da sua casa. Pode ser o teu vizinho que está lá agora e você chamou ele para vir. Pode ser um amigo e nós estamos correndo o risco de perder essas almas. De mudar o destino delas, ao invés de ir para o céu e elas acabarem indo para o inferno, porque não tem meio termo. Ah, meu irmão, isso é preocupante. Mateus 9:37 diz bem assim, ó, que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. O que isso quer dizer? Pode ter uma colheita gigantesca, mas se não tiver quem vá colher, essa colheita se perde. Lembra da pesca maravilhosa? No mar o tempo todo, a noite toda, a madrugada toda, não pegou nada. Pescador profissional ele era. Quem estava no mar não era quem não entendia de mar. Quem estava no mar não era quem não sabia nada de pescaria. Não era eu, por exemplo. Eu não sei nem como é que faz para jogar uma rede, muito menos botar a minhoca no anzol. Eu fui pescar um tempo atrás, eu não peguei nada. Por que eu não peguei nada? Porque eu não tenho paciência. Eu botei o negócio, um pesca que pague lá, fiquei quietinho. Daqui a pouco eu já estava assim com a vara. Aí eu parava, aí pegava uma pedrinha e ficava jogando na água. Como que o peixe vai pegar a isca? Aí o que Jesus fala? Volta, agora joga a rede para o outro lado. Aí a Bíblia diz que pegaram 153 grandes peixes. Só que conseguiu puxar sozinho? A colheita é grande, mas se não tiver quem puxe, alguém vai se perder. A colheita é grande. A nossa cidade tem 400 mil habitantes. Quantos obreiros precisam para puxar essa rede com 400 mil pessoas? Ei, o risco é muito grande. É um risco, meu irmão, que nos assusta. Eu não sei, na verdade, eu não sei se te assusta, mas me assusta. E uma igreja que ela não tem nenhum plano, nenhum projeto para transformar, para formar líderes. Ela planeja por omissão a perda de uma colheita. Eu falava aqui de manhã hoje, na escola, que igrejas ela pode inchar. Pode começar pequena hoje, amanhã, mês que vem, ela explodir. Mas é uma igreja inchada. O que incha, uma hora desincha. Agora, quando a igreja ela vai trabalhando devagarzinho, sem pressa, sem se assustar com os movimentos, mas ela vai botando a primeira base, vai levantando a primeira coluna, vai colocando ali, ela não tem pressa para crescer, porque ela sabe que está no caminho certo e está fazendo o que é certo. Deus não nos chamou para ser uma igreja inchada, Deus nos chamou para ser uma igreja triunfante, uma igreja que ganha almas, uma igreja que batiza, uma igreja que cuida, uma igreja que discipula. Mas nós precisamos entender quando não tem alguém dizendo, eis-me aqui. Por omissão, a igreja está perdendo uma grande colheita. E eu repito, e agora quando eu falo de colheita, pensa na sua casa, pensa na sua família. Eu tenho certeza que tem pelo menos uma pessoa na sua casa que hoje já frequentou, já teve uma intimidade com Deus e hoje não tem mais. Ou ainda não entregou a vida para Jesus. Aí Deus está dizendo, eu estou querendo tocar nele, mas é através de você primeiro. Eu estou querendo mexer na estrutura dele, mas eu vou usar você primeiro. E aqui, eu quero compartilhar algo com você. Existe
alguns textos da Bíblia que nos traz essa realidade. Olha isso aqui. O fator determinante para o máximo de impacto de uma igreja não é o seu ministério pastoral, mas é o desenvolvimento da sua liderança. O que é isso, pastor? Se tiver gente para puxar a rede, vai ter família que não vai ficar ninguém para trás. Se tiver gente para puxar a rede, o filho não vai ficar para trás, o marido não vai ficar para trás, a sogra não vai ficar para trás, o genro não vai ficar para trás. O que vai determinar de fato o impacto que uma igreja tem em uma cidade, tem em um bairro, é o tanto de obreiros, é o tanto de pessoas que estão disponíveis para que essa colheita aconteça, para que essa colheita se torne realidade. E é um texto na Bíblia que mexe muito comigo, que é esse aqui, ó. Não sei se mexe com você. Jesus chega para Pedro, sabe Pedro, irmão Pedro? E fala assim: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos entender um pouquinho isso daqui? Vamos falar um pouquinho de quem era Pedro? O que Pedro fez no contexto da história, na vida dele, a gente sabe. Pedro já fez o quê? Pedro já arrancou a orelha de um homem. Jesus teve que colar a orelha daquele cara, a orelha de Malco. Por quê? Porque Malco estava numa escola de sacerdote, e sacerdote, um dos principais instrumentos que ele usa é o ouvido, porque sacerdote, ele pega o que o povo fala e passa para Deus. E lá no Getsemane, Malco estava lá no meio do grupo todo, Pedro estava lá, Jesus. Pedro acha que Malco iria tocar em Jesus, arranca a espada e arranca a orelha de Malco no chão. Jesus olha e fala assim: ei Pedro, lá vai você de novo. Pega a orelha e cola a orelha no cara. Pedro foi aquele, você lembra? Que Jesus disse: olha, antes de o galo cantar, você vai me negar. Você vai me negar. O galo cantou uma. Eu nunca vi ele não. Nunca andei, não conheço não. Pedro negou Jesus, irmão. Sabe quem era Pedro? Pedro era aquele que estava naquele barco, naquela tempestade. E no meio da tempestade, você lembra da história, porque Jesus aparece no meio do mar. E quando Jesus aparece no meio do mar, eles olham e falam: meu Deus, a Bíblia usa a expressão, a Bíblia relata, dizendo, pensaram que era um fantasma, se esconderam. Mas Pedro, irmão Pedro, sabe o que irmão Pedro fez? Foi para frente do barco, no meio da tempestade. Ele não fica no porão do barco, ele não se esconde, no meio da tempestade ele se apresenta. Eu vou falar isso aqui de novo. No meio da tempestade, Pedro não fica dormindo. No meio da tempestade, eu vou trocar a tempestade por problema. No meio do problema, Pedro não vai para o final do barco e fala assim: vai lá, vai lá, vai lá. No meio do problema, Pedro não fica escondido atrás dos demais. No meio do problema, Pedro fala: opa, pera aí, deixa eu ir aqui para frente. Jesus, se é o Senhor, me faça chegar até aí. O Pedro que mentiu, o Pedro que negou, o Pedro que arrancou a orelha, foi o único que andou sobre as águas naquele dia que saiu do barco. Pastor, o que você quer dizer com isso? Problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem, o dia tem 24 horas para todo mundo, mas ficar no barco é para muitos, sair é para poucos. Deus está dizendo: tu fica no barco ou sai do barco? Tu fica no barco no meio do problema, ou o problema vai te impulsionar para fazer o que você nunca fez? Você vai ficar no barco ali com o problema e vai deixar de viver algo com Deus que você nunca viveu. A gente está falando de um homem que a gente só ouve falar mal dele. A gente só ouve falar coisa ruim de Pedro. Mas naquele dia, imagina no culto daquela semana. Vamos supor que foi na madrugada de sábado para domingo.
Aí chega no culto da igreja primitiva. Tá lá, todo mundo estava no barco, o Pedrão estava lá. Aí chegam com os olhos arregalhados assim no culto. Falam assim, rapaz, você não sabe do livramento, hein? Você não sabe do livramento. Rapaz, a gente estava pescando ali na orla. Meu amigo, não, mas a gente foi andando mais lá para o fundo, a gente foi embora. E de repente veio uma ventania. O barco balançou para lá, balançou para cá. E de repente Jesus aparece. A gente achou que era um fantasma. Mas Jesus veio, acalmou tudo. A gente saiu vivo. E teve um dos nossos que saiu do barco e afundou. Eu tenho certeza que eles poderiam ter contado que Pedro afundou. Aí irmão Pedro do lado, esperando a oportunidade. Posso? Pode. Irmãos, boa noite, Pai seja convosco. Amém. Pois bem, eu estava nesse dia. Eu estava lá. Realmente foi tudo isso que aconteceu, irmão. Deu medo. Deu medo. Mas como eles disseram, Jesus apareceu. E quando Jesus estava vindo, esse que eles falaram que andou sobre as águas e afundou foi eu. Eu fui até Jesus pelas águas. O que você quer contar para o teu filho? Que você ficou dentro de um barco, dentro de um navio, ou que você saiu do barco para salvar quem estava precisando? Nem sempre o escolhido está pronto. Pastor, quando eu estiver pronto, eu vou dizer sim para Jesus. Faz isso não. Faz isso não. Isso nunca vai acontecer. Não, pastor, quando eu parar de beber, parar de fumar, eu vou aceitar Jesus. Você acha que o diabo vai te deixar sair do vício porque você já falou que ia aceitar Jesus? Não, pastor, quando eu estruturar a minha vida, eu vou falar assim, eu vou servir a Deus. Não, pastor, quando eu parar de pecar, eu me batizo. Não, pastor, eu vou me preparar para mudar de vida, eu vou me preparar para me batizar, eu vou me preparar para aceitar Jesus. Preparar o quê? Preparar o quê? Você só está adiando o tempo que já era para você estar andando sobre as águas, meu amigo. Minha irmã, olha aqui para mim. Você só está adiando o tempo que já era para você estar dando passos sobre as águas. Ninguém que é escolhido está pronto. Deus, Ele chama, Ele escolhe, mas Ele não abandona, Ele capacita. Ele não vai pegar quem está pronto, não. Ele vai pegar aquele que tem espírito ensinável e tem disposição. Disposição que eu falo não é tempo de sobra. Disposição que eu falo é coragem, é determinação, é estar disposto de fato para fazer a obra de Deus. Isso já é o bastante, meu irmão. Ele pega e fala assim, ele levantou a mão, ele disse sim. Ele vai se tornar um líder, ela vai se tornar um obreiro, ela vai se tornar alguém, um servo do Senhor. Agora eu vou derramar sobre ele toda a capacidade do Espírito Santo, e na terra ela vai adquirir conhecimento. Eu tenho certeza que você tem o sonho de cursar uma faculdade, você que não cursou ainda, ou talvez você está no meio de uma graduação, ou começou agora, ou está terminando. Primeiro você escolhe a profissão que você quer seguir, para depois você aprender sobre ela. O reino não é diferente. Primeiro você escolhe servir, primeiro você escolhe andar com Jesus, primeiro você escolhe renunciar à tua vida, e depois Ele vem trazendo ensinamento todos os dias para a tua vida. Ele coloca uma pessoa para te conduzir, Ele coloca alguém para te guiar. Ninguém está pronto, meu irmão, para liderar, não. Ninguém está 100% preparado. Estou falando de um homem aqui, problemático. Mas quando ele pregou pela primeira vez, milhares de pessoas aceitaram Jesus. Talvez essa multidão, ela está dentro da tua casa, está lá no meio da tua família. Porque a Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então tem uma multidão lá dentro para você ganhar. O que você está esperando?
Por que você está ainda relutando de dizer sim para Jesus? Por que você ainda está relutando de dar mais um passo? Ah, pastor, meu tempo já passou. Passou nada, irmão. Passou nada. O que passa é relógio. Dependendo, uns vezes atrás ainda e para. Deus está dizendo, a colheita é grande. A colheita é grande e não pode ficar ninguém para trás. A colheita é grande e nós precisamos avançar. A colheita é grande, você e a tua casa não pode ficar para trás. Não, pastor, deixa eu te falar uma coisa. A pior coisa que uma pessoa faz, espiritualmente falando, na verdade uma delas, é falar bem assim com Deus: Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou virar anfitrião de uma célula, hein? Se o Senhor me abençoar, eu vou falar com o meu líder, pode contar comigo. Se o Senhor me abençoar, eu entrego a minha vida para Jesus. Não faça isso. Porque você está dizendo, eu estou indo porque o Senhor me entregou alguma coisa. Eu estou fazendo porque primeiro o Senhor me deu algo. Não, faz isso não. Porque uma hora você vai fazer por um tempo e você vai achar que a tua missão já foi cumprida. Aí você vai falar, não quero mais. Para mim já deu. Não faça isso. Eu fico imaginando naquele tempo. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, quando olharem para você, vão falar assim: olha lá, foi através dele que a igreja começou aqui na terra. Quando olharem para Pedro, vão falar bem assim: uau, foi através dele. Pedro, eu estou te dando uma possibilidade, estou te dando uma porta para você ser honrado aqui. Não para receber glórias eternas, não, mas para você entender que quando eu tenho algo para fazer na terra, eu preciso sempre de um homem disponível. Deus, quando Ele quer fazer um grande projeto aqui na terra, realizar, Ele precisa de pessoas, meu irmão. Ele precisa de homens e mulheres. Muitos querem ser liderados, mas poucos querem se tornar líder. Muitos querem oração, mas poucos querem orar por alguém. Muitos querem ser abençoados, mas poucos querem abençoar alguém. Muitos querem abraço, mas poucos querem abraçar alguém. E o pior, muitos querem misericórdia, mas poucos têm misericórdia de alguém. Aí Deus está dizendo, faça você primeiro, que depois eu vou entregar tudo que está faltando para a tua vida. Me parece que na Bíblia está escrito isso: busca primeiro o reino, serve o reino, adora o rei, se entrega para o reino, e as demais coisas eu vou acrescentar todos os dias à tua vida. Eu vou acrescentar na tua casa, eu vou acrescentar na tua família, eu não vou deixar nada para trás. Olha que interessante. Busca primeiro o reino, e as demais coisas. Aqui tem uma revelação profunda de interpretação. Então ele está dizendo o seguinte: que reino não é coisa. Reino é reino. Coisa ele acrescenta. Reino você busca. Coisa ele vai acrescentar. Mas assim, reino não é coisa não, viu? Reino é prioridade. E as demais coisas, tudo isso aí, Anderson, que você quer, fica tranquilo, vai para o reino, que eu estou acrescentando, vai para o reino que eu estou acrescentando, Imagina o povo olhando para Pedro. Não acredito, Jesus escolheu errado. Olha lá, olha quem Jesus escolheu para edificar a igreja dele. Olha lá quem Jesus escolheu. Jesus não escolhe perfeitos porque Ele sabe que não existe. Não, pastor, quando eu estiver perfeitinho eu vou servir a Deus. Não vai, porque não tem como, irmão. A gente vai pecar até Jesus voltar. E eu vou falar de um pecado aqui. Nossa, esse pecado é forte demais. Vou falar de um pecado aqui que só Jesus na causa. Aí eu olhava para Pedro e falava assim: meu Deus, olha lá, tanta gente para escolher. Olha lá, escolheu Pedro. Escolheu errado. É sempre assim, quando alguém está disposto a fazer, quem nunca esteve disposto vai falar da disposição que ele tem.
Mas Jesus não escolheu errado. O que Jesus busca é pessoas disponíveis, dispostas, e que tenham um espírito ensinável, que busca aprender, que busca crescer em graça, conhecimento e unção. Será que você pode ser o Pedro desse tempo? Será que você pode ser a pessoa que Deus vai edificar a igreja nesse tempo? Será que você pode ser aquele que a igreja lá na tua casa vai ser edificada? Rosane disse algo de manhã, muito violento. Pedro sabia quem era Jesus Cristo. Pedro sabia quem era Cristo de verdade. Olha para quem está do seu lado com carinho, para ele não ficar chateado. Fala assim: você sabe quem é Jesus de verdade? Pedro sabia quem ele era. Prova, versículos antes que nós lemos. Pedro, Jesus pergunta: para você, quem eu sou? Pedro, estão falando que eu sou fulano. E para você, Pedro, quem eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sabia quem era Jesus. E aqui eu termino. Não tem como você saber quem é Jesus e não seguir Ele. Não tem como você saber quem é Jesus e não fazer a vontade do Mestre. Pedro dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro era discípulo. Discípulo faz o que o Mestre faz. Discípulo faz o que o Mestre orienta. Pedro, estão falando que eu sou... Não, Jesus, eu te conheço. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está dizendo: Deus, Jesus, eu te conheço. O Senhor foi o prometido lá de trás e veio para mudar a nossa história. O Senhor é o esperado, é o Messias, é aquele que vai mudar a nossa história. Não tem como você conhecer Jesus e continuar do jeito que você está. Você fala: eis-me aqui, eu vou te servir. Meu irmão, entenda só uma coisa: milagre é bom? É. Milagre é importante? É. Viver de milagre é bom, mas não é tudo. Porque Jesus não disse: ide e faça milagre. Ele disse: vá e faça discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O problema é que a igreja se perdeu nesse tempo todo. A igreja que eu falo é a igreja de Cristo. Ela se perdeu esse tempo todo. A igreja se volta muito para milagre e esquece do discípulo. A igreja esquece do discípulo. Jesus fazia as duas. Ele fazia milagre, mas ele treinava discípulo. Aí sim, quando Jesus estava subindo, ele fala: agora eu vou, mas eu já fiz os meus, e vocês farão obras maiores ainda, viu? Aí eu fico imaginando o Pedrão chegando lá em cima. Pedrão chegando lá no dia do arrebatamento. Não tem que... Vai acontecer. Aguenta aí que vai acontecer o arrebatamento. Fica atenção, vai acontecer. Subiu. Olha. Aí Pedro chega. Parar na portaria. Opa! Mas não? Que é o céu, né? Pois é. Aí pergunta: Pedro, o que você fez lá, hein? Eu disse sim para Jesus. Jesus olhou para mim e disse que através de mim o reino seria edificado na terra. E eu ganhei esse aqui para Jesus, ó. Aí sim. Agora imagina, chegou Pedro e quem ele ganhou na porta? Pois não, Pedrão, opa, cheguei, hein?
Jesus olhou para mim e disse: olha, vai ser a partir de você que eu vou edificar a igreja. Eu aceitei o chamado, eu fui para cima. Ganhei esse aqui para Jesus. Aí vai olhar para ele e falar assim: quem você ganhou? Ninguém. Mas nem a sua casa? Não, ninguém. Um dia alguém falou de Jesus para você. Será que você não pode falar de Jesus para uma pessoa? Isso aqui não é que vai levar a gente para o céu, não, irmão. Tocar, isso não leva ninguém para o céu, não. Leva não. O que vai levar a gente para o céu? Conversão genuína, verdadeira. Conversão genuína, verdadeira é entender que eu preciso cumprir o que o meu mestre mandou. Ide, faça discípulo. Ide e pregue o amor de Deus. Ide, ganha alma para Jesus. Pastor, não estou preparado para isso. Tá sim. Você tá. Tu só tá com medo. Mas Pedro andou sobre as águas com medo mesmo, mas ele foi. Se você ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, você não vai ver outro que andou sobre as águas. Só Pedro. E no meio dessa caminhada, se porventura você afundar, você já sabe. Ele estende a mão para te tirar de lá. Vamos ser igreja? Vamos dizer sim para Jesus? Ele pode contar com você? Se o teu líder te chamar, ele pode contar com você? Vai haver um tempo que não vai dar mais, irmão. A colheita está chegando. A colheita está chegando. Você pode ficar de pé no seu lugar? Você lembra o dia que você entregou sua vida para Jesus? Como que você chegou na igreja aquele dia? E Jesus não te aceitou? Lembra? Talvez você tinha usado droga, talvez você tinha bebido, talvez você estava fazendo tanta coisa, mas Jesus não te aceitou? Pode ser que eu estou falando com pessoas aqui que não se sente merecedor desse amor. Eu digo para você, tu é merecedor sim, Ele te quer do jeito que você está. Não, pastor, quando eu estiver perfeitinho eu me entrego para Jesus. Isso nunca vai acontecer. Se é tempo de se entregar, se entrega agora para Ele. Abra teu coração agora para Ele. Porque Ele quer levar algo especial para você. Salvação. Vida eterna. Pastor, eu sou imperfeito, eu sou falho. Todos nós somos. Os falhos, os imperfeitos, buscando e adorando a perfeição maior que é Jesus Cristo. Você pode fechar os teus olhos nesse momento. Eu quero ler um texto. Tiago 4, versículo 17. Escuta isso. Um grande pecado, e eu não posso cometer ele hoje aqui. Esse aqui eu não posso cometer não, irmão. Me desculpa, mas eu não posso terminar esse culto que falta 7 minutos sem fazer isso, que senão vou estar cometendo um grande pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, não o faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Não tem bem maior do que entregar a tua vida para Jesus. Eu não posso ir embora com esse pecado, não.
Se você entrou aqui hoje, eu preciso fazer isso, e quer voltar para Jesus, eu quero orar por você. Você que entrou aqui hoje e está afastado de Jesus, eu quero orar por você. Você que entrou aqui hoje e ainda não entregou sua vida para Jesus e quer entregar hoje, eu quero orar por você. Feche teus olhos. Você pode orar por essa pessoa que está aí do teu lado agora. Ore por ele. Ore por ele. Rodeado de glória, Ore, não cometa esse pecado não, ore por ele, vai. és adorado. Ore para Jesus salvar ele. 24 horas. Ore para Jesus salvar. Os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. Pastor, eu quero ir para Jesus do jeito que eu tô. Vem. Vem. Com falhas, com erros, vem. Dê esse passo, ande sobre as águas hoje. Ande sobre as águas hoje. Olha para quem está do teu lado aí, fala com ele: você quer entregar tua vida para Jesus hoje? Eu não posso cometer esse pecado. Se você quiser, eu vou lá com você. Mas vença isso, vença isso, vença isso, vença, vença. Vença. Ei, homem, vença isso, ande sobre as águas. Caminhe sobre as águas. Tenta de novo. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem, me purifica. Será que você pode dizer isso para Deus hoje? Eis-me aqui, oh Jesus, estou disponível, então usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Por que você parou? Para de botar desculpa, volta a servir. Para de botar desculpa, ei, Deus conta contigo. Seja um Pedro nesse tempo, seja um Pedro para essa geração. Há uma multidão que precisa conhecer Jesus através da tua vida. Somente pra tua glória. Meu Deus, Você pode deixar ele te tocar aí agora. Você pode deixar ele te tocar aí agora. Essas brasas do não peque desse jeito. Me transforma, vem, me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem, me purifica. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Eu termino agora. Talvez a tua vida tá desse jeito aqui, ó. Pode ser um navio de luxo, pode ser um transatlântico, mas depois que afunda já era. Tu vai esperar o navio afundar para você tentar sobreviver? Talvez a unção que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, tu está enterrando, você está afundando. Você vai esperar descer tudo. Ei, homem, talvez a tua vida está desse jeito aqui, ó. Não vai embora sem entregar a tua vida para Jesus. Eu vou terminar agora. Mas se Ele está falando com você, é tempo de você voltar. A tua casa está afundando, as tuas finanças estão afundando, os teus bens estão descendo, a tua vida espiritual está afundando. Mas nessa noite, essa igreja não se coloca como um grande navio,
nós nos colocamos como um bote salva-vidas. Por mais luxuoso que seja um navio, por mais luxuoso que foi o Titanic, o que salvou foi algo de uma beleza menor, sem luxo nenhum, mas cumpriu a missão que foi um bote salva-vidas. Deus não nos chamou para ser um transatlântico. Deus nos chamou para ser um bote de salva-vidas, para salvar quem está afundando, para salvar quem está se perdendo. E o nosso lugar não é dentro do navio, o nosso lugar é fora do navio. O nosso lugar não é dentro no ambiente, não, o nosso lugar é lá fora, que tem gente morrendo, tem gente perdendo a vida, e Deus conta com você, Deus conta comigo, e nós vamos salvar essas pessoas, nós vamos salvar essa cidade para Jesus, nós vamos salvar a tua família, nós vamos salvar os teus amigos. Ei, mulher, o teu marido não está perdido, nós vamos salvar ele também. Você pode jogar as suas mãos ao alto aí agora. Se você se entrega para Deus hoje, diga: eis-me aqui, Deus, me usa. Me usa. Eu vou vencer o medo, eu vou andar sobre as águas, eu não vou temer uma liderança, eu não vou temer um cargo, eu vou voltar a fazer, eu vou voltar a servir, porque o reino é maior do que tudo isso. Você pode adorar Ele aí, adora, 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 adora o Deus da tua vida, adora o Deus dessa igreja. Meu Deus, Ele conta com você. Ele conta com você. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Meu Deus, que você salve uma vida essa semana, que você salve um amigo essa semana, que você salve um parente seu essa semana. Que lá no teu trabalho você entre como um bote salva-vidas e salve aquelas pessoas. Porque Jesus está voltando. E a nossa missão é levar essas pessoas para o céu. Aqueles que querem conversão genuína, conversão verdadeira. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Grande é a seara, mas nós vamos escrever diferente isso. Mas muitos também são os ceifeiros dessa obra. Não, vou falar de novo, pelo menos eu ouvi 5 aqui. Grande é a seara, mas muitos também são os ceifeiros desta obra. Que Deus abençoe. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo esteja conosco, esteja com as nossas células, não só hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe a tua vida.